Bom dia, Belo Horizonte, bom dia, Minas Gerais, bom dia, Brasil. E a partir de agora, você confere aí os principais acontecimentos do mundo sindical e trabalhista. O programa Agenda Minas, que é independente, que dá imagem às entidades sindicais e voz, é claro, a todos nós trabalhadores. Porque somos o primeiro e o único telejornal sindical de Minas e do Brasil que é líder absoluto de audiência e de credibilidade, que está há 4 anos falando, é claro, o que você quer ouvir e também dizer. E hoje no programa Agenda Minas você vai conferir que trabalhadores da Petrobras fazem manifestações em várias partes do país contra a venda da estatal. Você também vai ver a cerimônia da Federação dos Metalúrgicos da CUT de Minas, que comemora 15 anos e também dá posse à sua nova diretoria. Um evento bacana, hein? E vai ver também a denúncia feita pela presidente do Sejusmig, que relata perseguição e censura após replicar no Facebook privilégio da cúpula do Judiciário Mineiro. Um absurdo, gente. E outra polêmica, você sabe quem controla o Judiciário? Não, né? E boa parte da população está como você. Foi justamente essa audiência, esta ausência de controle e transparência que levou o Citraeng a realizar um encontro sobre a obscuridade do judiciário brasileiro. Vai ver também que trabalhadores de todo o país saíram às ruas para protestar contra as reformas de Michel Temer. Na capital mineira, o ato reuniu 8 centrais sindicais e aproximadamente 10 mil pessoas. Eu sou Rogério Reis e estamos juntos a partir de agora no programa Agenda Minas, que é a imagem das entidades sindicais e, é claro, a voz de todos nós trabalhadores. Então, sejam bem-vindos. Você que é dirigente sindical sabe o quanto é importante deixar a sua entidade em dia com a legislação. E a publicação de editais é uma das formas de dar publicidade e transparência para o seu sindicato. Temos uma assessoria jurídica que garante a revisão do texto e também fazemos a diagramação e a publicação da sua matéria legal em qualquer jornal de Minas e do Brasil. Evite problemas futuros, garanta a correta publicação do seu edital e, para isso, conte com a Horizonte Publicações. A fim de barrar a venda do sistema da Petrobras, defendido pelo governo interino Michel Temer, sindicatos por todo o país realizaram essa semana greves em várias unidades de distribuição da Petrobras. Em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, aconteceram paralisações durante toda a semana e contou com o apoio de 3 sindicatos. Sabem por quê? Não querem que vendam o nosso patrimônio. No ar. Essa paralisação ela é nacional. Ela foi tirada em todos os sindicatos da BR Distribuidora, porque ela está na ameaça da privatização, assim como a Regap também está na ameaça de ser privatizada. E nós não vamos aceitar isso sem fazer greve e sem paralisar as atividades que os petroleiros sempre fizeram e vai defender a empresa como estatal e ser contra a reforma da Previdência e Trabalhista. A princípio aqui são acho que mais de 40 trabalhadores diretos, né, da BR. Tem os indiretos, mas os diretos são os 40 trabalhadores. A gente, né, decidimos em assembleia por essa paralisação de aproximadamente 5 dias. E a gente sabe que isso vai acarretar um impacto na venda, né, direta do produto aí, né, não só em Belo Horizonte, mas também em algumas cidades de Minas. Que vai faltar combustível, porque são 5 dias, já foi tirado pela federação, são 5 estados da nossa federação que está aí hoje apoiando esse movimento de greve na BR Distribuidora, e nós não queremos esse sucateamento da máquina pública. Esse é o nosso compromisso com o Citraeng aqui, é uma grande parceria que nós temos. A Petrobras Distribuidora e seus 3.500 empregados em todo o Brasil não têm culpa, não são responsáveis por tudo o que aconteceu e foi apurado na chamada Operação Lava Jato. A maioria esmagadora dos trabalhadores da Petrobras Distribuidora, da Liquigás e de outras subsidiárias do sistema não são responsáveis pelo que está. E o que não justifica o desmanche da Petrobras em curso no Brasil. A Petrobras não pode ser privatizada para atender, não pode ser privatizada, né, para não deixar que esse bem maior do povo brasileiro, que é o nosso petróleo, né, seja entregue na mãos de empresas internacionais, multinacionais,
que só visam o lucro e não têm compromisso com a sociedade brasileira. Quero fazer aqui um chamado a todos os trabalhadores de Correios da nossa base territorial de Minas Gerais, que no dia 22 nós estamos chamando uma audiência pública na Assembleia Legislativa às 15 horas para fazer o diálogo com os parlamentares e com a população mineira sobre o problema dos atrasos das correspondências e sobre a privatização dos Correios. No dia 12 de agosto, aconteceu a cerimônia de posse da nova diretoria da Federação dos Metalúrgicos que são ligados à CUT Minas. O evento também comemorou os 15 anos de fundação dessa gloriosa entidade, que congrega atualmente 12 sindicatos e representa mais de 100 mil trabalhadores. Então vamos dar uma passeadinha para conferir como foi essa solenidade. No ar. Olha, hoje a federação está completando seus 15 anos. E representando aí cerca de 100 mil trabalhadores, temos hoje 12 sindicatos filiados, mais 3 oposições no estado de Minas Gerais, onde nós, nesse mandato, nós pretendemos ganhar mais alguns sindicatos para fortalecer ainda mais a nossa federação. E nós sabemos que o momento é difícil, mas nós estamos aceitando esse desafio. Não só eu, mas a diretoria como um todo, que foi eleita, que foi empossada hoje, e com certeza nós vamos, junto com a nossa CUT, junto com a nossa Confederação Nacional dos Metalúrgicos, fazer um grande mandato para que a gente possa atravessar esse momento difícil da vida da classe trabalhadora e, consequentemente, dos sindicatos filiados à nossa federação. Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT, hoje, tem aproximadamente aí 20 sindicatos filiados, representando aí em torno de 150 mil metalúrgicos em todo o estado de Minas Gerais. Um dos nossos desafios é levar a federação, né, para os sindicatos filiados em todo o estado, né, fazer com que as nossas políticas que seja discutida no âmbito da diretoria seja implementado no dia a dia, nas lutas. Em cada cidade desse estado, nós vamos levar a nossa federação. Essa posse dessa nova diretoria vem trazer aí trabalhadores, né, conscientização de trabalhadores, vem buscar, né, com que a união dos trabalhadores para que a gente possa continuar garantindo e impedindo o retrocesso que pode vir aí com esse governo interino, né? Então você está dando posse a uma equipe nova da diretoria, onde a gente trouxe até mais representação da mulher na base, né? Porque a gente sabe que todo problema que a mulher enfrenta hoje. Então, a gente trazer essa nova diretoria no momento que a gente vive agora, né? É de extrema importância e estamos trazendo assim trabalhadores comprometidos com a luta, né? Comprometidos com conhecimento do que tem a vir aí pela frente na defesa dos direitos dos trabalhadores. E hoje o Marco Antônio, presidente eleito no Congresso, assumindo essa entidade, mesmo no momento que estamos vivendo hoje da conjuntura, né, que um golpe contra a classe trabalhadora, retirada de direito, é um momento que nós temos a convicção, né, que o presidente Marco Antônio, ele vai trabalhar na unificação dos metalúrgicos de Minas, né? Nós temos aí as companheiras mulheres, que tem hoje, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, que as mulheres também, elas trabalham igual, talvez trabalham mais do que os homens, dupla jornada, mas ainda continua sendo tratada diferente. Primeiro na questão de salários diferenciados, enfim, as mulheres muitas das vezes são assediadas moralmente, são assediadas sexualmente. Nós acreditamos muito na federação, por isso estamos hoje aqui representando o Paulo Carlos, e o nosso presidente, ele coloca como um representante de mais de 1 milhão de metalúrgicos em todo o Brasil, ele coloca a nossa confederação à disposição da Federação dos Metalúrgicos da CUT aqui em Minas Gerais. Nós temos uma federação que está hoje
tomando posse aí o nosso presidente, o Marco Antônio, e reconduzindo alguns companheiros, e é muito importante. Hoje a federação ela está equipada, né, com economista, com subseção do DIEESE, justamente para a gente organizar a classe trabalhadora, saber o que está acontecendo na indústria metalúrgica, né, e isso ajuda bastante a organizar os sindicatos. Como eu disse que a luta continua, nós vamos continuar o nosso trabalho, nós vamos fazer a luta mobilizando as categorias, mobilizando os metalúrgicos, para que faça a resistência de não retrocesso nesse país. Parabéns então a toda a diretoria. Bom, e no próximo bloco você vai ver que presidente de sindicato relata perseguição e até enfrenta processos após ela mostrar para o povo os privilégios da cúpula do Judiciário Mineiro. Um absurdo, é daqui a pouquinho. Você, que é dirigente sindical, sabe o quanto é importante deixar a sua entidade em dia com a legislação. E a publicação de editais é uma das formas de dar publicidade e transparência para o seu sindicato. Temos uma assessoria jurídica que garante a revisão do texto e também fazemos a diagramação e a publicação da sua matéria legal em qualquer jornal de Minas e do Brasil. Evite problemas futuros, garanta a correta publicação do seu edital e, para isso, conte com a Horizonte Publicações. Você vai conferir agora comigo uma entrevista com Sandra Silvestrini. Ela que é presidente do Sejusmig e que está sendo alvo de processos movido pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pela Associação dos Magistrados Mineiros. Agora, pasmem, sabe qual foi o motivo? Após ela e os servidores terem replicado em seus perfis no Facebook uma reportagem de uma revista de grande circulação que revela os super salários da cúpula do Judiciário Mineiro. Gente, confiram aí o relato da presidente, é revoltante. No ar. Bom dia, telespectadores do programa Agenda Minas. Bom dia, servidores, trabalhadores, nossos companheiros, do movimento sindical. O Sejusmig vem hoje trazer uma denúncia, fazer um debate com a sociedade que é muito importante, que é o debate sobre a liberdade de expressão. No caso do Judiciário, dentro do Judiciário, esse direito consagrado na Constituição está correndo um sério risco. E uma vez que esse direito for cerceado dentro do Poder Judiciário, a gente coloca aí para a sociedade como um todo, para o movimento sindical como um todo, um risco à própria subsistência dos sindicatos, dos direitos dos trabalhadores. Nós temos um caso hoje que a gente está vivenciando dentro da Justiça Mineira, que o sindicato está processado, eu como presidente do sindicato estou processada em virtude de uma campanha salarial feita no ano passado, reivindicando os direitos da categoria, reivindicando a recomposição das perdas salariais. E mais grave do que isso, nós temos 10 servidores, 10 trabalhadores que também estão respondendo a processos administrativos, com a indicação inclusive de possibilidade de perder o cargo. E por que eles estão respondendo a esse processo? Por uma mobilização, um protesto espontâneo que eles fizeram de simplesmente modificar a foto deles no Facebook por uma foto que uma revista consagrada, uma revista de circulação nacional, tinha publicado, e com a informação do salário do presidente do Tribunal de Justiça, a remuneração que ele havia recebido num determinado mês do ano passado. Simplesmente por esse protesto, então eles não criaram essa imagem, eles reproduziram, eles não criaram essa informação sobre o salário, eles a reproduziram, replicaram de uma revista e replicaram algo que inclusive é público, que a própria lei manda que seja público, que é o salário de um agente público. Em virtude disso, esses trabalhadores vão responder, estão sob pena de responder a processos administrativos. Eu entendo que essa ação ela não está contemporânea com a nova ordem da cidadania participativa digital. O servidor, quando ele formulou crítica e protesto a ato de governança e não a ato do magistrado. Então, está cerceando o direito dele de pensar e de manifestar o seu pensamento e, mais ainda, está cerceando o direito dele de reproduzir uma matéria jornalista de cunho investigativo feita pela revista Época.
Então nós não podemos permitir que haja um tratamento diferenciado, que se proteja os salários, os vencimentos ou o poder aquisitivo da cúpula do poder e se imponha aos servidores congelamento salarial, perda salarial. E mais grave do que isso é então a gente assistir que na defesa da divisão igualitária do orçamento do Poder Judiciário, na defesa dos direitos do trabalhador à recomposição de perda salarial, a cúpula reaja perseguindo, impedindo esse movimento, impedindo o exercício desse movimento reivindicatório, tentando, de uma forma ou de outra, calar o sindicato e os trabalhadores, através da ameaça de processo, e no caso concreto do sindicato, nós já estamos sofrendo processo judicial, 5 servidores também estão sofrendo processos judiciais e 10 servidores estão respondendo agora, estão sob ameaça do processo administrativo com sinalização de pena de dispensa, de perda do cargo, né? Bom, na verdade, o que nos causa repugnância é que essa tentativa de cercear a liberdade de expressão e comunicação do servidor fere um direito constitucional, um direito fundamental que está no artigo 5º da Constituição da República, 220 e da Constituição da República. E também fere a questão do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fere também, do outro lado, no plano infraconstitucional, a lei de acesso à informação, cujas inerências clássicas é o direito de opinar, o direito de transmitir a informação, o direito de criticar. Isso é um direito de cidadania participativa do cidadão brasileiro. É um absurdo, né? A presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário de Primeira Instância de Minas Gerais faz um alerta, que é uma prática de ajuizamento de ações com o fim de amordaçar a liberdade de expressão para os sindicatos. Isso tem sido o principal meio para tentar impedir a luta desses servidores. O caso mostra a força do poder colocado acima da democracia. Esperamos que o guardião dos direitos fundamentais dos cidadãos, que é o judiciário, respeite o direito de liberdade de expressão desses servidores e do seu sindicato, que estão dentro da razão e principalmente dentro da própria casa, que é o judiciário. Agora a notícia interessa a você, empregador ou líder sindical. Eu quero falar sobre o PASE, Plano de Amparo Social Imediato, que é mais que o seguro de vida de acidentes em grupo. É uma grande oportunidade, um benefício que custa muito pouco para a sua empresa, mas que significa muito para os seus colaboradores. Com o PASE, você terá a tranquilidade de cumprir integralmente todas as leis trabalhistas e as regras das convenções coletivas de trabalho. Então, faça como os mais de 2 milhões de trabalhadores segurados e as mais de 20 mil empresas tranquilas. PASE, Plano de Amparo Social Imediato. É mais que o seguro, é vida. E nós voltamos com aquela pergunta: você sabe quem controla o judiciário? Eu não sei e boa parte da população também. E é curioso pensar que em pleno século XXI tenhamos no Brasil um sistema judiciário pouco transparente e inacessível para a ampla maioria da população. Foi justamente esta obscuridade e ausência de controle que levou o Citraeng, que é o sindicato que representa os servidores do Judiciário Federal de Minas Gerais, realizar um ciclo de debate sobre esse tema. O evento foi em Belo Horizonte, reuniu várias pessoas, aconteceu no último dia 6 e os servidores, também com os especialistas, não pouparam crítica à atual conjuntura do sistema judiciário. Confiram aí. Bom, o objetivo é pensar no Poder Judiciário a partir da perspectiva de quem controla o judiciário. O sindicato tem verificado, ao longo dos anos, que os servidores, em geral, eles não têm qualquer possibilidade de ingerência sobre a administração do tribunal. São impostas metas incumpríveis, metas incapazes de serem cumpridas. O corte orçamentário, cada ano, se abate mais sobre os tribunais e os servidores não são convidados a participar da gestão do tribunal. Então, isso é uma demanda da categoria que o sindicato encampou e quer criar realmente uma campanha para discutir quem controla o judiciário, porque a gente sabe que não são os servidores do judiciário e muito menos os jurisdicionados. O judiciário, desde a Constituição de 88, se tornou um poder congestionado e o Estado pouco fez para adaptar o judiciário
a esses tempos. É preciso que se ouça mais, que os servidores sejam mais ouvidos na gestão do judiciário, porque na verdade a administração do judiciário hoje é uma administração de poucos. Nem mesmo os juízes de primeira instância, de modo geral, participam dessa administração. Então é preciso que se abra essa administração, a gestão do judiciário, a toda a sociedade, inclusive servidores públicos. A gente entende que, de alguma forma, assim como os outros poderes, eles estão também sujeitos a uma dominação aí patrimonial, onde os sujeitos, de alguma forma, eles se apropriam do público como se ele fosse privado. Com o judiciário não é diferente, eles também estão sujeitos a isso, e é possível que às vezes haja uma confusão e que os magistrados não se percebam como servidores públicos que o são. Nesse sentido, um controle social e uma maior participação poderia fazer com que eles se enxergassem nesse papel e também um questionamento sobre que tipo de privilégios eles recebem, né, colocando isso em relação a qual é o teto, então qual a remuneração que o brasileiro recebe, o servidor público recebe, e colocar isso em comparação com a remuneração de um magistrado. O Estado brasileiro está gastando metade do seu orçamento com os juros de pagamento da dívida pública. E perante um estrangulamento cada vez maior do orçamento, com esses juros que não param de crescer e com essa dívida que nunca é sanada, né, a proposta do governo interino do Temer, que era também a proposta do governo Dilma anterior, é economizar o outro lado, é economizar os gastos sociais, com saúde, com educação, com direitos, com servidores, também com o Poder Judiciário, com todos os poderes, para a garantia dessa parcela que vai para o pagamento dos juros da dívida pública. Então, o que a gente quer questionar nesses números? Quais são as prioridades do orçamento do Estado? Está aí um dos principais problemas da justiça brasileira, que passa por morosidade, injustiça e principalmente sufocamento dos seus servidores. Esse encontro foi uma valiosa contribuição que, de forma clara, traz para você e eu vários questionamentos. E vimos aí os motivos e as consequências dessa falta de transparência. Gente, esse é o caminho, que se construa um judiciário cidadão. E o Agenda Minas está aqui para contribuir, e também o Citraeng. Programa Agenda Minas. A imagem das entidades sindicais e a voz dos trabalhadores. Todos os sábados, aqui, nesse horário, na tela da Band. Os ataques do governo interino Michel Temer contra os direitos trabalhistas e previdenciários uniram 8 centrais sindicais no Dia Nacional de Mobilização e Luta por Emprego e Garantias de Direitos. Aqui na capital mineira, o ato reuniu aproximadamente 10 mil pessoas e contou com a participação de 8 centrais sindicais, que foi a CUT, a CTB, a Força Sindical, CSP com Luta, CGTB, Intersindical, UGT e Nova Central. O ato foi bastante direto e deu um recado: os trabalhadores não aceitarão retrocesso. No ar. Todas as centrais sindicais se uniram contra esses projetos de lei, contra essas mudanças que o governo Temer vem colocando. Por exemplo, terceirização, reforma trabalhista, negociado sob o legislado, reforma previdenciária, toda essa parafernália que é para arrebentar ainda mais com os trabalhadores. O que está colocado é os ricos contra a grande classe oprimida, e isso nós não podemos deixar ir para frente. Então nós temos que vir para a rua, nos manifestar. Esse ato é um reflexo disso, da manifestação dos trabalhadores contra essa retirada de direitos, e nós não podemos fazer nenhum acordo com a direita, né? Fora o Temer, nenhum acordo com a direita e por nenhum direito a menos. É fundamental que nesse momento a unidade das centrais sindicais seja vista pelo trabalhador brasileiro, porque o movimento sindical tem a obrigatoriedade de se unir nesse momento em defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários, porque não podemos aceitar que esse capitalismo selvagem que aí está, esse Congresso que não representa a classe trabalhadora, venha tirar os direitos. E sempre o movimento sindical foi vanguarda na defesa dos interesses e dos direitos dos trabalhadores a nível de Brasil.
Olha, o que o trabalhador precisa é estar consciente e cada vez mais preparado para ajudar os seus representantes, os dirigentes sindicais, a sociedade em comum, né, a defender é a questão das garantias, das cláusulas pétreas da Constituição, da nossa legislação trabalhista, que é a CLT, que cada dia, né, com o conluio dos empresários, com o governo, com o Congresso, cada dia que passa quer atacar esses direitos, essas garantias sagradas que os trabalhadores conquistaram, né, nas revoluções anteriores, que custou vida, que custou o sangue de muitos trabalhadores dos nossos antepassados para garantir esses direitos e essas garantias. Então isso não veio de graça e não podemos jamais ceder e deixar que isso seja levado de um dia para o outro sem a gente sequer saber que isso está acontecendo. Nós entendemos que esse golpe aplicado pelo governo Temer é um golpe contra toda a classe trabalhadora, toda a população estudantil, o movimento negro, o movimento de mulheres, o conjunto dos oprimidos. É uma tentativa de retirada de direitos, acabar com os direitos como aposentadoria, férias, salários, tempo de serviço que querem aumentar para 60 horas semanais, obrigar o jovem de 14 anos a trabalhar, iniciar trabalhando com carteira assinada, almoço de 15 minutos. Esse é um abuso, um fascismo que os trabalhadores não podem deixar. Agora é hora de a gente abrir esse debate, esse diálogo com toda a população brasileira e organizarmos em cada rua, cada bairro, cada praça, cada município, em todo o país, uma luta contra a retirada de direitos. Nenhum direito a menos, vamos organizar juntos uma grande greve geral nesse país contra toda essa política de exceção que domina hoje o nosso país. Infelizmente, as reformas que estão colocadas aí, né, tanto pelo governo anterior como pelo atual governo, né, são reformas que atacam, na verdade, o direito dos trabalhadores. É o caso da reforma da Previdência, que tem proposta de passar a idade mínima para 65 anos, tem proposta de 67 e até de 70 anos. Isso significa o quê? Um trabalhador que começou a trabalhar com 18 anos de idade, ele vai trabalhar 47 anos para se aposentar. Numa crise econômica dessa que nós estamos vivendo no Brasil, né, com 13 milhões de desempregados, é praticamente impossível que esse trabalhador trabalhe esse tempo, né, atinja essa idade da aposentadoria. Então é um ataque violento aos direitos dos trabalhadores. Bom, ao atingir os direitos dos servidores, como congelando salários dos trabalhadores, congelando o gasto público, o gasto com o pessoal no serviço público durante 20 anos. Quer dizer, se eu congelo o gasto público, eu estou impedindo a criação, por exemplo, de novos postos de saúde. Se mais crianças necessitar de escolas, eu estou proibido, porque está congelado o gasto público durante 20 anos, proibido de abrir escolas. Né? E em relação aos trabalhadores, eu estou proibindo concurso público, porque eu não posso aumentar o gasto público nem para repor aposentadorias, congelando salários, congelando carreiras, congelando adicionais que os servidores conquistaram ao longo dos anos, portanto também criando nos servidores uma desesperança de serviço público, de permanência. Os servidores públicos tendem a querer sair do serviço público ao invés de se qualificar, porque cada ano que um servidor passa no serviço público ele adquire conhecimentos, né, experiência. Então tudo isso, essa conta que estão julgando para o servidor público, é uma conta que a sociedade está pagando também por consequência. Primeiro deixar claro que essa unidade mostra a maturidade das centrais nesse momento tão difícil para a classe trabalhadora, onde o governo interino do Michel Temer, o governo golpista, vem com várias propostas de retirada de direitos da classe trabalhadora. E se os trabalhadores não entenderem que nesse momento é importante ter unidade, ir para a rua fazer o seu debate, a sua manifestação, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. O que eles estão propondo é muito grave para a classe trabalhadora, passa desde mudança da Previdência, a mudança da relação de trabalho, que vem com a terceirização e o negociado sobre o legislado. Então o trabalhador que está aí hoje, que está assistindo, venha para a rua, venha para o movimento. A unidade das centrais é o início para a gente chamar a greve geral no Brasil e mudar essa realidade. Quero fazer aqui um chamado a todos os trabalhadores de Correios da nossa base territorial de Minas Gerais, que no dia 22 nós estamos chamando uma audiência pública na Assembleia Legislativa às 15 horas para fazer o diálogo com os parlamentares e com a população mineira sobre o problema dos atrasos das correspondências e sobre a privatização dos Correios. Minha boa gente,
ficamos por aqui. E obrigado por sua audiência, pelo seu prestígio. Tenham aí um bom final de semana, um sábado alegre, um domingo abençoado. E olha, sábado que vem nós temos um encontro com a imagem das entidades sindicais e a voz de todos nós trabalhadores, trazendo tudo o que acontece no mundo sindical e no mundo trabalhista. Que Deus te abençoe e, em nome de Jesus, tenha um final de semana e uma semana que vem ótima. Tchau!